Gravando. Bom dia a todos. Parabéns a todos que estão aqui. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, Vanildo, Klaus, todos os presentes. Mais uma vez, dando continuidade às nossas palestras, os nossos workshops sobre essa raça que amamos tantos, que é o Terrier brasileiro, e que nós estamos aí desenvolvendo esse trabalho incrível em prol do bichão que a gente mais ama nesse mundo, que é o nosso Paulistinha, chame você como quiser, mas realmente é muito valoroso. Hoje nós vamos ter uma palestra que vocês vão realmente pirar, porque é um assunto fantástico, é um assunto que já chegou a ser polêmico, né? Porque nós tínhamos uma cor que recentemente foi incluída no padrão, e tudo isso vai levar vocês a ter essa ideia dessa novidade, de tudo que nós temos aí de diferente para colocar para você. Então, eu vou pedir para que todos mantenham os seus microfones fechados durante toda a palestra. E, no final, como sempre, iremos tomar a postura de abrir para perguntas e etc, etc. E aí, assim, eu vou aproveitando aqui, né, um spoilerzinho, obviamente, é proibido você ficar usando alguma coisa, né, das palestras, essas coisas. A gente peça para que todo mundo respeite aí cada palestrante que está fazendo a sua palestra e mantenha todas as informações de posse dele. Então, no caso, tudo que vocês precisarem, liguem para o Vanildo determinando dividir com vocês, mas, obviamente, a apresentação toda depois será disponibilizada no YouTube, né, pelo Klaus, e nós vamos ter realmente aí essa divisão e essa paixão aí de poder acompanhar e aprender muito aqui. Então, sem mais delongas, eu queria convidar o nosso palestrante, né, o Vanildo é médico de formação, ele VG, que chama, né, o nome do seu canil, e ele cria, na verdade, originalmente ele começou criando canicorso, o que deu essa bagagem muito gigante pelo estudo que a raça tem desse padrão genético de cores. E ele trouxe isso para essa segunda paixão da vida dele, como aconteceu comigo. Eu iniciei com Mastiff, hoje também sou apaixonado pelo Terrier brasileiro, mas ele também hoje também é um apaixonado pelo Terrier brasileiro, fazendo um trabalho incrível lá no canil dele. Vai contribuir muito, tenho certeza, para o nosso plantel, para o conhecimento da raça, como todos aqui já fazem. Então, eu queria agora pedir a atenção de todos vocês. Vocês assistam com muita atenção e vejam o conhecimento que esse homem vai trazer para todos nós aqui. Dr. Vanildo Guimarães, seja muito bem-vindo. A palavra é sua. Obrigado. Vou aqui compartilhar a tela. Muito bem. Eu agradeço o convite, né, ao Carlos Flacker, ao Klaus, né, os representantes do Conselho Brasileiro da Raça Terrier Brasileiro, né, e me coube falar aqui, né, desse ciclo de atualizações. Todo domingo a gente tem as palestras aqui sobre a raça Terrier Brasileira, então me coube o tema genética de cores, né. Agradecer também a presença de criadores de outras raças e também de Zé Luiz, o vice-presidente da CBKC. Né? Então, a minha apresentação já foi feita pelo Carlão, né? E a gente vai começar. Antes de entrar especificamente no tema genética de cores, eu queria comentar alguns aspectos, alguns conceitos básicos, né? Os cromossomos, né? Que são responsáveis pelos caracteres hereditários que são transmitidos dos pais para os filhos, né? Nós humanos possuímos 46 cromossomos, portanto, 23 pares de cromossomos. Os cães, eles possuem 78 cromossomos, portanto, 39 pares. Cada célula do cachorro tem 78 cromossomos, portanto, 39 pares. A única célula, as únicas células que não possuem 78 cromossomos são os gametas. O gameta feminino, que é o óvulo, que o filho recebe da mãe, tem 39 cromossomos, e o gameta masculino, que é o espermatozoide, que é recebido do pai, também tem 39 cromossomos, portanto, 39
pares de cromossomos recebe o filho, né, que dá um somatório de 78 cromossomos. O gene é aquele que armazena e transmite a informação genética, né? Os cromossomos são produzidos, são formados basicamente por proteínas e ácidos nucleicos. O ácido nucleico é o desoxirribonucleico, que é o DNA, né? E é a substância que forma o gene, né? Ele possui um código específico, né? Como se fosse uma instrução, né? Que controla a característica daquele determinado indivíduo. Então, o gene controla o fenótipo daquele indivíduo, o somatório de genes, né? E o cromossomo, ele possui vários genes, né? E são dispostos de forma linear ao longo de vários filamentos, né? A gente tem aqui, por exemplo, um filamento de DNA, né, com gene 1, gene 2, e a gente vê que o gene 2 ele tem uma sequência de aminoácidos, né? É o que a gente chama de ligação química peptídica ou polipeptídica, né? Então, esses genes com esse DNA é que formam o cromossomo que traz, né, que traduz a herança genética dos cães e dos seres humanos. É muito importante que se entenda essa tela para a gente entender o restante da palestra, né? A gente tem aqui 2 cromossomos homólogos, quer dizer, o cromossomo que veio do pai, junto com o cromossomo que veio da mãe, e esses cromossomos homólogos, né, 39 pares no cachorro, né, eles têm vários locos. Cada locus gênico possui um único gene. Então, a gente tem aqui esse locus do gene A, né, o locus do outro cromossomo homólogo também do gene A, e a gente chama isso de alelos, né? Os alelos, eles ocupam o mesmo, os genes alelos, eles ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos. E a gente representa com a letra maiúscula, o A maiúsculo, nesse caso do gene A, o gene dominante. E com a letra minúscula, o gene recessivo, né? Portanto, aqui nós temos esse azão, né? Nós temos aqui 2 genes alelos homozigotos. E aqui bezinho, nós temos 2 genes alelos heterozigoto, né? Contudo, existe um gene que é predominante, né? Existe uma dominância, existe um gene que é um pouco mais forte que o outro, que predomina em relação ao outro. Esse é o gene dominante em relação ao gene recessivo, né? E a genética da cor da pelagem dos cães, ela é muito complexa, ela é poligênica, tem mais de 15 genes implicados nessa genética de cores, né? Então, não é um raciocínio baseado em apenas um único gene, né? Então, é um somatório, uma sequência de genes, né? E a gente vai especificamente falar dos genes relacionados à pelagem do Terrier brasileiro. Portanto, esses que estão na cor vermelha é o que nós vamos comentar mais especificamente, né? O padrão da raça Terrier brasileiro diz que a cor de fundo é predominantemente branca, com marcações em preto, azul, marrom e Isabela. Diz ainda que as seguintes marcações típicas e características devem sempre estar presentes, como castanho acima dos olhos, em ambos os lados do focinho e na face interna e nas bordas das orelhas. Essas marcações podem se estender por outras regiões do corpo, como transição entre a marcação. Na verdade, esse texto está dizendo que o Terrier brasileiro ele é black and tan, ou eu prefiro chamar de tan, até porque não só existe o black, o preto, a gente tem também o marrom, o azul e o Isabela. Então, vou, a partir de agora, chamar de tan essa marcação. E as cores possíveis são tricolor de preto, tricolor de marrom, tricolor de azul e tricolor de Isabela. O pigmento que determina essa coloração, tanto de pele como de pelos, é a melanina. E a melanina ela é subdividida em duas outras proteínas. A eumelanina, que está presente na pele e nos pelos, e a feomelanina, que está presente exclusivamente nos pelos. É aquele pigmento que dá a cor marrom avermelhado, o dourado dos cães.
né? A gente tem aqui um exemplo de um cão com predominância de eumelanina, portanto, você vê que a trufa é da cor do pelo, né? E um outro cão com predominância do pigmento feomelanina, que você percebe claramente que a trufa é diferente da cor do pelo, que mostra esse pelo um tom marrom avermelhado, não é? Um tom ruivo, né? E existem cães que têm ambas as proteínas, a eumelanina e a feomelanina, como, por exemplo, aqui um filhote de Rottweiler, que nós temos o preto, caracterizado pela presença e predominância da eumelanina, e da coloração mais clara, né, desse marrom mais claro, da predominância dessa região do pigmento feomelanina. Vamos entrar agora especificamente no genótipo das cores do Terrier brasileiro. E para a gente falar do genótipo das cores, a gente precisa comentar do gene A, não é, que estimula a produção da feomelanina em determinadas áreas, né? Então, nós temos o gene dominante, que é o azão, né? O azão ele distribui a eumelanina de maneira uniforme, quase que não há feomelanina no azão, né? E você pode ter até um pouco de branco, até 10% de branco você pode ter nos cães que tem esse azão. E existe, a partir daí, uma hierarquia de genes, não é? E a gente está vendo aqui o principal gene, por exemplo, que predomina, o que é hierarquicamente superior, é o azão, e a partir daqui, de maneira regressiva, a gente vai ver a hierarquização dos genes, né? Então, a gente tem principalmente azão, depois vem o azinho Y, que dá os tons de baio, o azinho W, que dá a coloração agut, o azinho T do Black and Tan, do Terrier brasileiro, e o azinho, que é o que dá o preto recessivo, e que pode estar relacionado com algumas patologias, mas que a gente não vai comentar aqui. Até porque, geneticamente, o Terrier brasileiro, nos dois locos do gene A, ele é azinho T, azinho T. Então, sempre será azinho T o Terrier brasileiro. Então, esse é um genótipo fixo na raça Terrier brasileiro em relação ao locus do gene A. Em relação ao locus do gene S, não é? É o que determina o padrão das manchas brancas, não é? Também existe uma hierarquia, não é? Então, o Szão, ou S maiúsculo, é aquele cão que não tem manchas, não é? Ou somente 10% de manchas brancas no máximo. O Szinho I é aquele gene que determina o colar irlandês, né? É o Boston, a marcação Boston. O Szinho P, que é o que está presente no Terrier brasileiro, é o que dá aquele branco, né, com algumas manchas coloridas, mas tem que ter pelo menos 30% de branco quando você tem o SP, né? E o Szinho W é aquele que não tem quase nenhuma parte colorida, né? Aqueles cães extremamente brancos, também relacionados com algumas patologias, né? Mas o genótipo do Terrier brasileiro é o Szinho P, Szinho P. Fixo, é sempre Szinho P no Terrier brasileiro. Então, até aqui nós falamos dos genes que são fixos. A partir de agora, nós vamos comentar nos genes que, na raça Terrier brasileiro, nós temos o dominante e o recessivo, como, por exemplo, no gene B. É o gene que atua na eumelanina, né? Portanto, no pelo e na pele dos cães. O B, ele determina o preto, né? O tricolor de preto. A partir de agora, eu não vou mais falar tricolor de preto, vou sempre falar preto, marrom e azul ou Isabela. Subentendendo-se que, quando falar de preto, sempre estou falando de tricolor de preto, porque os outros genes são fixos, não modificam. Então, vamos lá. O preto ele pode ser Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho. Por quê? Porque o gene B ele é dominante para a cor preta. O gene Bzinho, portanto, o gene homozigoto recessivo, o Bzinho é que determina a cor marrom, né? Existe também alguma entrância de subdivisões de diferentes tonalidades de marrom no gene Bzinho, o Bzinho S, o Bzinho D, o Bzinho C, mas isso não é motivo dessa apresentação.
é importante saber que para as diferentes tonalidades de marrom, nós temos um genótipo Bzinho, portanto, homozigoto recessivo, né? Aqui apenas para fixar, né? O fenótipo preto, ele é caracterizado pelo genótipo Bzão ou Bzinho para os locos do gene B. O fenótipo marrom é caracterizado pelo genótipo Bzinho. Então vamos lá. Se nós cruzarmos dois cães pretos homozigotos dominantes, portanto, Bzão com Bzão, quais são as possibilidades? Apenas produzirão filhos Bzão. Portanto, 100% de cães pretos homozigotos dominantes. E se nós cruzarmos um preto homozigoto dominante com um marrom homozigoto recessivo? Portanto, Bzão com um Bzinho. Então, 100% da prole será Bzão. Portanto, serão pretos heterozigotos dominantes. Por isso que o Bzão determina a cor preta, né? A despeito de serem heterozigotos. E esses cães poderão produzir marrons. Vamos ver aqui em seguida. E se nós cruzarmos, veja, o preto homozigoto dominante só vai produzir preto, porque ele é Bzão. Mesmo que ele cruze, por exemplo, com um preto heterozigoto dominante. Então, nós teremos 50% de pretos homozigotos dominantes e 50% de pretos heterozigotos dominantes. Agora a coisa começa a melhorar, né? Aí, se eu pego um cachorro preto heterozigoto dominante, né? Que é um Bzinho, e cruzo com o marrom, eu sei que o marrom ele é homozigoto recessivo, portanto, Bzinho. Quais são as possibilidades? 50% de pretos heterozigotos dominantes, portanto, Bzinho, e 50% de marrons, portanto, homozigotos recessivos. Essas são as possibilidades de cruza de cães com esses genótipos, né? E se nós cruzarmos dois cães marrons? Se eles são marrons, eu já sei que eles são homozigotos recessivos. Veja, até então eu estou falando exclusivamente do gene B. Eu estou esquecendo o gene D, que é o gene de diluição. Portanto, eu estou considerando que esses cães não têm nenhum gene de diluição, nem homozigoto, porque eles não são diluídos, e muito menos heterozigotos também. Tá? Então, a gente está falando exclusivamente do gene B, só pela didática da apresentação, né? Para não confundir. Mais na frente a gente vai confundir. Já a gente vai começar a confundir. Mas, por enquanto, a gente está na didática apenas do gene B. Não é? Então, Bzinho só produz Bzinho. Então, 100% de marrons homozigotos recessivos. Né? Agora, a gente vai falar do gene D. Né? E aí também vamos esquecer um pouquinho agora o gene B de bola. Não é? O gene D é o que determina ou cor sólida ou cor diluída. Não é? Ele afeta também a eumelanina, ele dilui a eumelanina. Né? A gente tem o Dzão, que é o preto, que pode ser Dzão ou Dzinho. E o azul, aí já entra uma outra cor, né? O tricolor de azul, né? Que é Dzinho. Portanto, homozigoto para a diluição. Né? E aqui, mais uma vez, vamos falar também só do gene D, de diluição. Vamos esquecer o gene B de bola por enquanto. Então, se nós cruzarmos dois cães, um homozigoto dominante para sólido e um heterozigoto dominante para sólido, né? A ninhada será toda de pretos, né? Sólidos, só que 50% homozigoto dominante e 50% heterozigoto dominante. Se nós cruzarmos também um sólido homozigoto dominante com um diluído, que é o homozigoto recessivo. Então, veja, sempre o homozigoto dominante vai predominar. Então, serão 100% de sólidos, só que em vez de homozigotos, nesse caso, heterozigotos dominantes. Agora, se nós usarmos um sólido, né, preto,
heterozigoto dominante, com um diluído homozigoto recessivo. Portanto, esse preto ele é heterozigoto, né? Então ele tem o Dzinho aqui. Então nós vamos perceber que poderemos produzir 50% de pretos sólidos heterozigotos dominantes e 50% de azuis, portanto, homozigotos recessivos. Essas são as possibilidades. E no gene diluído, como é um gene homozigoto recessivo, né, a cruza de dois diluídos nascerão 100% de diluídos também. Né? Então, 100% de diluídos homozigotos recessivos. Né? Então, da mesma forma, para o marrom, né? A diluição funciona também para o marrom. O marrom ele é o Dzão, Dzão ou Dzão, Dzinho, e o Isabela ele é o Dzinho, Dzinho. Né? Então, cruzando sempre um sólido homozigoto dominante com um sólido heterozigoto dominante, nós produziremos 50% de sólidos homozigotos dominantes e 50% de heterozigotos sólidos dominantes, mas heterozigotos. Da mesma forma, veja, sempre um sólido homozigoto dominante vai produzir aquele sólido, tá? Sempre um Dzão vai produzir um sólido, não vai produzir cor diluída. Então aqui, quando cruzado com um homozigoto diluído recessivo, não é? A gente vai ter 100% de marrons, né, de sólidos, só que heterozigotos, todos aqui heterozigotos. E aqui, quando a gente cruza já um heterozigoto dominante, né, sólido, com um diluído homozigoto recessivo, né, um marrom heterozigoto com Isabela homozigoto, portanto, nós teremos metade de cães marrons, só que heterozigotos dominantes, e a outra metade de Isabelas, que são os diluídos homozigotos recessivos. Né? E quando nós cruzamos dois Isabelas, aí, independente do gene B, porque já serão Bzinho, Bzinho, então a gente vai ter 100% de cães Isabelas. Então, Isabela com Isabela só produz Isabela, independente do B, porque ele já é um homozigoto recessivo para o gene B. Ele já é Bzinho, Bzinho. Né? E então, é também homozigoto recessivo para o gene D de dado. Então, o cão de pelagem Isabela, ele é um cão que a gente chama com dupla homozigose recessiva. Ele é homozigoto para o gene B de bola, e ele recessivo, e ele é um homozigoto recessivo também para o gene D de dado. Né? Agora a gente vai começar a dificultar um pouco a observação da soma, né, do somatório, da cruza de dois cães. Então, um cão azul com um cão Isabela. Né? Só que esse cão azul, ele é Bzão, Bzão. Dzinho, Dzinho, a gente sabe que ambos serão, né? Porque são duas cores diluídas. Né? Então, se são cores diluídas, só vão produzir cores diluídas. Mas que cores eles vão produzir? Como esse azul, ele é Bzão, Bzão, ele vai só produzir azul. Né? Só que são azuis Bzão, Bzinho. Né? E todos Dzinho, Dzinho, porque são diluídos. Tá? Se a gente cruza, deixa eu voltar aqui que eu pulei. Se a gente, em vez de pegar esse azul, Bzão, Bzão, e pega um azul Bzão, Bzinho, portanto, tem o gene do marrom, não é? Embora eles ambos sejam diluídos, aí sim nós teremos 50% da prole de azuis e 50% da prole de Isabelas. Né? E se nós cruzarmos o marrom com Isabela, só que o marrom, então, ambos são Bzinho, Bzinho, tá? Mas no gene da diluição, esse marrom especificamente aqui, ele é Dzão, Dzão, portanto, ele é um homozigoto dominante, ele não vai diluir. Os filhos desse cão aqui não irão diluir. Então, ele será sempre, essa cruz aqui, marrons, mas marrons já com a heterozigose para diluição. Portanto, poderão produzir Isabelas aqui diluídos. Né?
E aí, se a gente cruza esse marrom com Isabela, só que esse marrom já é o filho dessa cruza anterior que a gente comentou, né? Então, aí sim a gente vai ter 50% de marrons, heterozigotos dominantes para diluição, e 50% de Isabelas, e a gente sabe que o Isabela ele é duplamente homozigoto recessivo, né? Se a gente cruzar um preto com marrom, só que um preto, veja, o preto ele é heterozigoto dominante para o B e ele é heterozigoto dominante, nesse caso específico aqui, tá? Para o gene D de dado. Então, a gente tem um D, tem um cão preto, que ele tem o gene do marrom e tem o gene do azul, né? E a gente cruza com o marrom, que também tem o gene da diluição. Aí sim, nessa cruza, a gente vai produzir todas as cores, né? Só que 37,5% de pretos, 37,5% de marrons e 12,5% de azuis e 12,5% de isabelas, né? Aqui são as proporções, né? Ele vai produzir muito mais pretos e marrons, com essas proporções aqui que eu acabei de colocar para os genótipos de cada cor, de cada fenótipo. Parece às vezes complicado, é porque numa apresentação que a gente tem um tempo para realizá-la, a gente não pode, assim, demorar tanto explicando isso. Mas se vocês depois derem uma olhada quando isso for para o YouTube e revisarem essa apresentação, vai ficar muito mais fácil entender isso e esses percentuais que eu estou colocando aqui. Então, uma cruza agora de dois pretos, mas todos dois com gene de marrom e com gene da diluição. Então, o que é que pode nascer da cruza de dois pretos, ambos heterozigotos, tá? Dominantes, tanto para o gene B como para o gene D de dado? A gente pode produzir qualquer cor, pessoal. A gente pode produzir, obviamente, vai produzir muito mais de pretos, né? 56,25% de pretos, mais 18,75% de azuis, 18,75% de marrons e ainda 6,25% de isabelas. Por quê? Porque esses dois cães, genotipicamente, a despeito do fenótipo ser preto, mas genotipicamente eles são heterozigotos dominantes tanto para o gene B como para o gene D de dado, né? E aqui são os percentuais de cada genótipo. Veja, aqui é uma tabela de cores, de possibilidade de cores, que eu recebi da Marta, quero inclusive agradecer a Marta por ter me enviado isso, e eu posso depois, se a Marta permitir, colocar isso no grupo de WhatsApp do Conselho, porque aqui coloca todas as possibilidades de cores de acordo com os seus determinados genótipos e, portanto, fenótipos também, né? Na verdade, o que eu tinha para apresentar era isso. Eu quero agradecer o convite, mais uma vez, do Conselho, não é? E quero dizer que, após essa apresentação, eu preparei um quiz, né? Um questionário, para a gente ver se as pessoas entenderam a apresentação. Eu sei que, às vezes, para quem está apresentando, é fácil, porque já sabe o que vem na tela seguinte, não é? Mas, volto a dizer, quando a gente vai rever essa apresentação, e vocês, espero que quem não entendeu agora, reveja isso, vai ficar claro na mente de vocês essas possibilidades, não é? Então, eu preparei um quiz. Eu queria saber de Carlão se a gente já pode ir direto para o quiz ou o pessoal quer fazer algum comentário antes do... É assim, na verdade, vamos lá. Primeiramente, bom, parabéns. Incrível a tua palestra. Vai começar todo mundo aqui parar para pensar, nossa, né, exemplos aí, o Chiquinho, o Zezinho, o Pedrinho, a Bonitinha, a Belinha. Porra, peraí, agora eu entendi, porque aquela vez eu cruzei esperando que ia nascer o marrom e não nasceu. Eu queria tanto que viesse um Isabela e não veio. Tá aí agora a explicação. Você vai começar a fazer um mapeamento genético para cores dos seus cães. Bonido, fantástico. E acho que mais do que esperado.
Manda bala esse quiz, porque nós já vamos seguir a sequência da apresentação, já fazer isso aqui, que já vai ser uma nova trabalho de informação, de já aplicar tudo que você explicou até agora. Manda bala, deixamos comentário para depois, nós temos perguntas já do Rafael, João Rafael, o Klaus fez um comentário, mas não sei se ele deverá perguntar também, e o Ricardo fez um outro comentário também. Mas vamos lá. Rafael, tudo bem? Nós perguntamos depois. Acho que o quiz é bem importante. Talvez, às vezes, até a dúvida dele já seja sanada. Vamos embora. Segue. Você pode até abrir os microfones de quem quiser. Fiquem à vontade, gente. Agora é o momento de interagir, exatamente. Isso. Mas, quer ver, eu tenho um dos cães, um dos progenitores preto com esse genótipo, Bzão, Dzinho. Deixa eu só dar uma dica. Acho que para não confundir todo mundo falando ao mesmo tempo, você lança a oportunidade. Então, qual é a oportunidade de nascer? E todo mundo digita no chat. Que acho que fica legal, porque aí todo mundo vai dar a resposta no chat e aí a gente vai ver, cada um vai dar a sua resposta e aí a gente vê quem acertou, quem errou, vai ficar mais... E aí não está gravando, no chat. Dá para gravar, viu? Dá para gravar. Mas olha... Veja, se a gente tem essas possibilidades de filhos, né? E a gente sabe que um dos progenitores é preto, mas veja, ele é preto, mas ele é heterozigoto, não é? Dominante para o gene B de bola e heterozigoto dominante para o gene D de dado. Portanto, ele fenotipicamente é preto e produziu filhotes com esse genótipo e com esse fenótipo. Qual foi o outro progenitor? Qual a cor e qual o genótipo desse outro progenitor? Eu não estou vendo aqui, Carlão, a resposta, mas eu já vou respondendo, porque as pessoas já vão interagindo e, ao mesmo tempo, eu já vou respondendo. Tá? Eu acho que... Porque, veja bem, a intenção não é ninguém falar, tá vendo aí, errou, acertou. Não é essa a ideia. A ideia é, pelo contrário, é que você realmente põe a situação, a pessoa olha aqui e fala, olha, eu tenho na minha cabeça que é isso. Você vai lá e confirma a suposta... né? Se ninguém quiser escrever, pelo menos fica na cabeça mais ou menos o que acha que pode ser e a resposta vai vir pode agora. Escrever. Ó, a Marta já escreveu lá. Ó. Veja, aqui, seria um outro preto heterozigoto dominante para os dois genes, tá? Essa seria a resposta, não é? E se a gente tem aqui agora um marrom que produziu só marrom e Isabela? Qual foi essa cor aqui? Qual é a cor do casal desse marrom aqui? Lembrando que esse marrom, ele tem um Dzão aqui, tá? Ele é heterozigoto para o gene da diluição. Vamos lá. Vou responder. Com Isabela. Né? Poderia ser um marrom aqui também? Poderia, desde que nascesse exatamente isso aqui, ó. Bem mais marrom. Vou voltar lá, tá? Vou voltar para o anterior. Aqui foi Isabela, mas veja, aqui produziria tantos marrons quanto Isabelas. É porque como eu só tinha 7 possibilidades, eu botei 4 de um e 3 do outro. Mas, estatisticamente, seria 50% para cada um, né? Lembrando também que aqueles percentuais que eu coloquei, pessoal, aquilo não é obrigatoriedade, aquilo é estatística, é probabilidade, tá? Posso fazer uma observação aí, Vanildo, aproveitar que você falou isso? Pode. Na verdade, aquilo é probabilidade de cada indivíduo ter aquela condição. Isso. Então, quando você vai cruzar, o indivíduo número 1 tem 50% de chance de ser isso, 50% de chance de ser aquilo. Mas quando você começa a aumentar a população, a proporção em uma população grande tende a ter, a realidade da proporção tende a ser a realidade do previsto. Tá? Perfeito. Então, agora sim, numa ninhada de 5 cachorros, 5 filhotes, vai nascer naquela proporção? Provavelmente não. Por que isso? Porque a proporção, a probabilidade é para cada indivíduo. Mas aquela população de 5 filhotes não é o suficiente para que a proporção ela seja manifestada na prática.
Agora, se eu cruzar o mesmo pai com a mesma mãe 10 vezes, digamos, não vamos fazer isso, mas se eu cruzar 10 vezes e nascer 50 filhotes, do mesmo pai, da mesma mãe, sempre, provavelmente a proporção vai dar aquela prevista na genética mendeliana, sabe? Então, exatamente, o Ricardo colocou, quanto maior a amostragem, maior a proporção de se tornar realidade. Isso. Mas, então, vamos nos lembrar que aquela probabilidade é para cada indivíduo. Quando aquilo se torna igual, o previsto se torna igual ao real. Quando eu tenho uma população muito grande do mesmo pai e da mesma mãe, tá? Só para deixar claro, porque algumas vezes a pessoa pensa assim, numa ninhada pode nascer as 4 cores, mas não nasce. Não quer dizer que não há possibilidade de nascer as 4 cores. Provavelmente, se repetir o cruzamento, vai nascer a cor que faltou no cruzamento anterior, e assim por diante, né? Então, para a gente ter certeza... É a mesma coisa da probabilidade de nascer machos e fêmeas, 50%. Exato, cada lado. Contudo, a gente às vezes pega uma ninhada de 10 filhotes, são 9 fêmeas, sei lá. Então... vou falar para você, aproveitando o gancho, né? É o sonho de todos nós aqui. Mas normalmente, na hora que nasce de 10, nasce 9 machos. E pior de tudo é que a natureza ainda é má com a gente. A gente espera nascer uma coisa, nasce tudo ao contrário. Eu achei interessante essa tua observação, Vanildo, porque algumas vezes a gente fala assim, não, esse macho produz mais fêmea, esse macho produz mais macho. Desculpa, pelo menos no meu ponto de vista, isso é pura sorte. Porque entra aquela... Klaus, você já ouviu falar daquelas teorias que quando acasala mais no início da fase ovulatória, né? pelo tempo de vida do espermatozoide em vez de X e Y, ele dura um pouco mais, eles são mais lerdos, eles são mais rápidos. Nossa, tem 1000 teorias doidas aí da reprodução. Né? Exato, assim, e é pura sorte, porque eu já vendi um macho uma vez para outro criador, que chegou num ponto que o criador disse assim, eu vou me desfazer desse macho porque ele só produz macho. Daí na ninhada seguinte só foi fêmea. Então, assim, não é pura sorte, é genética. A genética tem a questão de sorte, né, Vanildo? Também isso. No meio. Essa tela que eu estou agora e a tela seguinte vai falar exatamente isso, né? Vai demonstrar exatamente isso. Veja, nasceram 7 filhotes, quase meio a meio para cada lado de Isabelas e marrons, só que poderia ser um marrom aqui também, tá? E aí eu vou na tela seguinte mostrar que, veja lá, poderia ser um marrom também. Com essa mesma cruza, com esse mesmo marrom aqui, eu vou produzir também marrons Isabelas. Só que se eu produzir bem mais marrons e pouquíssimos Isabelas, é porque foi um outro marrom. Só que aqui nessa cruza, se for ver entre os filhos, a gente vai ver um marrom desão. Que na cerveja existia desão. Por isso que eu coloquei aqui que era um Isabela. Né? E aqui a gente já vê um desão. Portanto, aqui seria um outro marrom. Não é? Mas isso é sempre probabilidade. Não é? E aqui, 100% Isabela. Qual poderia ser a cor de cruzamento? Né? Cruzou com Isabela e só produziu Isabela. Isso é fácil. Isabela. Aqui, Isabela. Isso é fácil. Isabela. Né? Esse é fácil. Aqui um marrom, só que é um marrom, veja, desão. Embora seja bezinho. E ele produziu só desão, olha. Ele não produziu nenhum desão. Qual foi o cachorro que cruzou com esse marrom? Isabela. Foi um pouquinho agora, hein? Foi um Isabela. Não é porque eu não vi nenhum desão aqui. Todos diluídos. Não é? Então, vamos lá. Poderia ser esse aqui? Poderia. Mas se fosse esse, o que é que ia acontecer? Todos seriam desão. Seriam marrons, mas com configuração genética diferente. Exatamente.
Fenotípica é igual, genética diferente. Exatamente. Então, nessa possibilidade aqui, né? Veja, olha esse marrom. Marrom nunca produziu um cachorro diluído. Ele é desão. Aqui vocês vão se surpreender qual é o outro progenitor. Por quê? Porque, veja, eu não tenho entre os filhos nenhum desão. Todos são desinho. Portanto, eu já sei que aqui foi uma cor diluída. Qual foi a cor diluída? É um azul. Um azul. Perfeito. Veja, poderia ser um preto? Poderia. Desculpe. Poderia ser um... Deixa eu voltar aqui. E se nascessem todos pretos? Mas veja, todos pretos... Sempre com um gene de diluição. Se ele tem um gene de diluição, ou ele está cruzando aqui com um preto com gene de diluição, ou com um diluído azul. Nesse caso aqui foi o diluído. Se fosse um preto com gene de diluição, como é que seria? Olha, um preto com gene de diluição. Eu teria também o desão. Tá? Só mudaria aqui, no caso, o genótipo e não o fenótipo dos filhos. Aqui uma outra possibilidade. Essa é bem legal. Essa é uma cruza que nasce todas as cores, né? O que é que poderia ser aqui? Ele é bezão. Aqui só tem ou diluído, ou desinho, ou desão. Portanto... Não, ele é bezão. Então, provavelmente aqui é um cão diluído. Não é? Mas se nascer um preto, é uma tabela. Não é? Então, é um azul. Né? É um azul. Então, veja, a gente, com essas possibilidades, hoje, eu tenho, na outra raça que eu crio, eu sei exatamente, por conta dos fenótipos e dos filhos que foram produzidos com cadelas de diferentes colorações, hoje eu sei o genótipo da maioria dos meus cães sem eu fazer o estudo genotípico deles. Porque eu sei do que... Agora, eu preciso de uma amostragem grande para saber disso. Né? Então, é muito importante a gente saber a genética de cores, até para se alguém quiser produzir uma determinada cor, saber com quem cruzar, e aquele que você está cruzando tem outras possibilidades também. A não ser o Isabela, que você só tem um genótipo para o Isabela, mas para os outros fenótipos você tem mais de um genótipo. Então, é importante conhecer o genótipo dos cães. E se fosse um cão preto? Poderia? Poderia também. Só que o que é que iria acontecer aqui? Iriam nascer também pretos e marrons, desão. Né? Poderia ser essa mesma configuração, só que iriam nascer também cães sem a possibilidade de diluição, né? Com desão. Só, Vanildo, uma coisa que é bem interessante que você falou, eu acho chave isso. Sim. Você só vai ter certeza do que os teus cães produzem quando eles produzem mais de uma ninhada. Em uma ninhada não dá para ter certeza absoluta com poucas exceções. Então, se na primeira ninhada, por exemplo, já nasce 4 cores, então você já tem uma ideia muito boa. Mas daí você tem que ter sorte da genética ter brindado com a combinação correta, com a possibilidade de cada indivíduo que nasceu daquela ninhada ter nascido com aquela configuração. Mas, por exemplo, num cruzamento que dá 4 cores, que pode dar 4 cores, na prática só vai dar 2 cores. Daí você não sabe se o teu cachorro, qual é a configuração genética do teu cachorro, se ele pode produzir as 4 cores, dependendo da combinação, né? Ou não. Então, o ideal é sempre ter uma população maior, como o Ricardo falou. O Ricardo colocou bem correto ali. Numa ninhada só, se você não tiver muita sorte, você não tem como saber qual que é a configuração do pai ou da mãe, a configuração genética do pai ou da mãe. Principalmente porque a gente combina 2 genes, né? O B e o D. Isso. Se fosse um só, seria mais fácil saber o que eu Ainda bem que só são esses genes que determinam as cores do Terra brasileiro. Outras raças têm outros genes aí que complica mais.
Tem o gene do tigrado, não é, que a gente não tem aqui, né, que é o locus K. Né? Então, assim, existem... O agut. Então, existem outras variações que, no terra brasileira, a gente só tem essas... O que muda é o gene B de bola, né, e o gene D de dado, que é o de diluição. Mas poderia entrar outras possibilidades, aí ia ser realmente bastante complicado. Né? Mas veja, essa configuração aqui, só filhos azuis e pretos, mas veja que nenhum homozigoto dominante. Né? A gente tem heterozigoto recessivo aqui e a gente tem heterozigoto dominante aqui dos dois lados, né? Para o B e para o D. Então, quem foi que cruzou com esse marrom? Um azul com essa configuração. Veja que configuração desse azul. Ele é Bzão, Bzão, Dzinho, Dzinho. Para ser azul tem que ser Dzinho, Dzinho. Mas ele aqui é Bzão, Bzão. Né? Agora, poderia ser outra cor? Poderia ser preto, desde que nós tivéssemos também o preto sem diluição, que é o Dzão, Dzão aqui nos filhos também. Né? Então, poderia também ser um preto. Olha, Vanildo, você volta lá pro Ricardo lá, ó. Ele pediu para voltar uma tela do preto homozigoto com Isabela. Do preto homozigoto com Isabela. Acho que, não sei se você fez essa tela, eu acho que você não fez. Esse é o marrom. Do marrom homozigoto com Isabela. Homozigoto para a diluição aqui, não é isso? Não, Vanildo, eu queria o preto para só fazer um comentário em cima. Deixa eu ver. Porque ele é diferente. Tá? Cruzar um preto com Isabela, é isso, Ricardo? Isso, um preto homozigoto, ele vai ser dominante. Tá? Ele é todo dominante e o Isabela é todo recessivo. Se essa cruz, ela obrigatoriamente tem que dar tudo preto. Tudo preto, perfeito. Se ele for homozigoto... Exatamente. Se você repetir essa cruza 10 vezes, você pode ter quase 100% de garantia que seu cão é homozigoto dominante. Perfeito. Eu vou mais longe, Ricardo. Se você cruzar um preto Bzão, Bzão, Dzão, Dzão, com Isabela, que é Bzinho, Bzinho, Dzinho, Dzinho, você vai sempre produzir preto. Isso. Você não tem possibilidade de produzir Isabela. Não tem. Não, aí se ele for diluído. Não, agora, se ele for Bzão, Dzinho, com Isabela, daí ele pode produzir Isabela. Isso que eu estou falando. Então, se um cão, durante 10 ninhadas, é homozigoto dominante, o preto, ele cruzar com a cadela Isabela, você vai ter quase que a certeza de que esse cão é dominante para os dois, é homozigoto. Se ele produz dois genes. Gente, eu acho que a pergunta do Ricardo é com esse objetivo. Esse cão preto, uma vez colocado em prova, no acasalamento com Isabela, que é totalmente excessivo, se ele só produzir preto, obviamente, ele comprova que ele é homozigoto, porque nunca vai haver a possibilidade de diluição nas progênies. Isso aí exatamente, Carlão. Isso. Se você fizer isso, você corre no estudo. Os filhos serão heterozigotos dominantes, mas heterozigotos, e não mais homozigotos dominantes. Tá? Os filhos... Aí quando usar a segunda geração, por exemplo, esse filho, se voltar numa Isabela, aí pode nascer Isabela por causa do diluidor Dzão, Dzinho, que quando unido no alelo Dzinho, Dzinho do Isabela, pode vir um Dzinho, Dzinho. Perfeito. Era só uma forma de você comprovar em campo, na prática, que o cão teria quase 100% de chance de ser dominante, de ser homozigoto, o preto dominante. Inclusive, Vanildo, me corrija se eu estiver errado. Se você tem um cão Bzão, Bzão, Dzão, Dzão, quer dizer, homozigoto dominante pro locus B e pro locus D, não interessa com quem que ele vai cruzar, ele vai dar sempre preto. Exatamente, isso que eu ia dizer. Isso, né? Exatamente Independente da cor que ele cruze, ele só vai produzir preto. Né? O exemplo extremo é com Isabela e ele só vai produzir preto. Mas aí, o que ele faria... Bom dia a todos aí, não me manifestei ainda. Esse Bzão seria um caso como a gente tem numa linhagem em Rancho Grande, né?
O Bambam era assim, ele não dava nenhuma outra cor a não ser preto, porque ele era, claro, ele era preto, né? Quem conhece sabe o que era, mas ele era homozigoto dominante, né? Então ele não tinha o gene para a Isabela e nem para os dois. É o famoso preto maiúsculo, né? Bezão, esse nunca bezão, daria. bezão, a primeira bezão, geração bezão. dele sempre era de pretos. No máximo, Vitor eles seriam Quadrado. homozigotos. É o exemplo que o Ricardo falou. É quando você bota um cão desse em prova, Mauro, ele vão saber que onde ele imprimir. Não, eu entendi. É que eu Onde ele digo assim, imprimir, é que como o Ricardo falou de Isabela, eu entendo que o que ele falou foi que porque o Isabela é o recessivo sim. duas vezes, né? Exato. No Locus B e no Locus B. O Isabela, se o cão tiver qualquer tipo de diluição, é a hora que ele põe E ele em prova. pode trazer ele outras vai cores, trazer claro. obrigatoriamente a diluição nos dois itens, no B e no D. Só para ilustrar, eu tenho usado essa tabela da seguinte forma. Como eu usei muito Chico, que é um cachorro azul, que só dá, ele não tem o Dzinho ali, então ele só dá preto ou ele dá azul. E eu que estava tendo muitos cães azuis, eu comecei a introduzir marrons que não tivesse o gene do azul, né? Um Bzinho ali no primeiro locus. E aí comecei a ter mais cães marrons. Mas até chegar ali eu tive vários Isabelas com essa primeira geração dele, porque todos carregavam esse gene. Porque esse marrom que você utilizou foi um Bzinho, Dzão. Isso. Silvanildo. Foi. Eu acho que tem uma outra tela aqui ainda. Deixa eu só... tá. Eu parei aqui, não foi? Da vez passada. Vamos lá. Próxima tela. Sim. Se eu só produzir... Pronto. A pergunta aqui do Ricardo. Olha lá. Aqui, todos os filhos, Dzão. Uau, mãe. Obrigatoriamente, na verdade, aqui eu não precisava nem saber qual era esse genótipo aqui. Se todos os filhos nós fizéssemos os genótipos e fossem assim, obrigatoriamente os dois progenitores são Dzão. Né? Então, é isso. Essa era a última tela. Eu vou tirar aqui Eu não sei se agora, aproveitando, acho que o Rafael ainda tem a sua pergunta. Se tiver, agora é a sua vez, meu amigo. A palavra é sua. Bom dia a todos. Parabéns, Silvanildo, pela palestra. Tá muito boa. Uma coisa, o acasalamento de dois diluídos, Isabela com Isabela, pode ocasionar algum problema na pelagem futura? Aparecer algum outro tipo de pelagem na raça? Porque já são cores diluídas, né? Na verdade, Isabela com Isabela. Isabela, ele é, né? Bzinho, Dzinho. Portanto, ele é um homozigoto recessivo para o gene do locus B de bola e um homozigoto recessivo para os genes do locus D de dado. Né? Não é que ele é duplamente diluído. Ele é diluído, mas ele é duplamente homozigoto recessivo. Né? Em algumas raças, como por exemplo no Doberman, é proibido porque está relacionado com alopécia. Até o que eu conheço, não há essa relação no Terrier brasileiro. Né? Inclusive, Vanildo, deixa eu já falar uma colocação. Isso foi a grande polêmica do momento da aceitabilidade do Isabela. Nas reuniões que nós tivemos, quem esteve presente viu que esse era o grande medo. E aí eu lembro que eu sugeri que, obviamente, tudo isso requer estudos. O Klaus tinha alguns estudos vindo do Doberman, comentou sobre isso e outras coisas. Então, assim, obviamente que nós estaremos ainda numa busca. A raça é nova, gente. A raça é nova. Então, nós estamos numa busca que, inclusive, será um item de uma palestra que o Klaus vai fazer para a gente, onde não existe nada comprovado. Mas, com certeza, se alguma doença estiver ligada à cor, como tem em algumas outras raças, o branco pode causar surdez em algumas raças. Então, assim, tem uma série de coisas que estão ligadas à cor, sim. Mas aí são doenças. Então, no caso do Terrier brasileiro, o Isabela ainda não é comprovado que ele traz qualquer coisa. Quem aqui, por exemplo, tem a experiência de ter Isabelas no seu plantel, se possível, relate alguma coisa. Os que eu tive, nunca tive nada, e eu quero crer que realmente, por enquanto, ninguém inoculou nada. Eu lembro que até no dia da reunião, pode falar depois, Klaus, deixa eu só finalizar. No dia da reunião, eu dei uma ideia, que
colocássemos futuramente, até em padrão, se caso a gente visse algum risco disso acontecer, de que todos os Isabelas só poderiam acasalar com preto ou com marrom, evitando o risco de diluídos com diluídos. Entendeu? Porque... Até que prove o contrário, não existe na raça terra brasileiro esse problema de alopécia relacionado à diluição, né? Como existe no Doberman, né? Eu quero até registrar também aqui a presença de Luiz Alexandre, tá? O presidente do Kennel Club do Estado de Pernambuco. Gente, tá uma turma aqui, tá, ó, vou falar para você, a palestra criou uma riqueza tão grande. Você já fala, tá, João? João Rafael já fala já, e depois Klaus também, e Antônio pediu a palavra, mas eu quero só fazer um comunicado aqui. Nesse meio do caminho, gente, entrou tanta gente. Estamos aqui com um dos coordenadores também do Sinotécnico, Cláudio Nazarete Rocha. Tem muita gente legal aqui, ó. O Amelito, gente. O Amelito, um dos mais tradicionais criadores da raça. Finalmente, Amelito, seja bem-vindo. Não perca nenhuma mais. Então, assim, é muito legal. Kleber, como handler. Então, assim, gente, bom demais. Perguntem tudo que tiver que perguntar. Rafael, termina o seu raciocínio, por favor, para que você elucide totalmente a sua dúvida. Depois, Klaus, deixa o Antônio perguntar, quem sabe depois você já complementa todos os dois. Pode falar, Rafael. E sobre a questão do... Eu fiz um acasalamento com a cadela, nasceram 5 machos, o cachorro é tricolor de preto e a fêmea é tricolor de azul. E nesse acasalamento saíram 4 tricolores de azul e um tricolor de preto. É como o seu Klaus estava falando, você não tem como saber o que vai sair, né? Só temos a probabilidade, né? Exatamente. Aí, assim, isso falando sobre acasalamento, e sobre a pelagem, a gente tem que ter muito cuidado na questão do diluído, para não aparecer problemas novos na raça. Essa é a minha conclusão, porque eu vi palestras, assistindo palestras no YouTube e se falou disso. O senhor Marcos Holtz se falou disso e eu achei interessante muito o que ele falou nessa reportagem. Muito cuidado com o cruzamento dos diluídos, para não aparecer problemas na raça, tá entendendo? Exatamente. A experiência do Holtz no Doberman é essa, né? A experiência do Marcos Holtz no Doberman, bom, no Terra é indiscutível um dos maiores conhecedores. Mas ele, por exemplo, era um que não curtia muito usar diluidor pelo preconceito do Doberman, mas a gente está em estudo e com certeza a gente vai tomar cuidado com isso, Rafael. Pode ficar tranquilo. Falou sim. Ele falou da diluição, ele disse que não concorda. Não concorda muito com a cor diluída. Mas eu já conversei com ele, pelo trauma do Doberman, né? O medo dele é que o terra brasileiro também desenvolva problemas ligados à cor. E assim, a gente não tem nenhum estudo. Isso é uma coisa que nós, criadores, vamos trazer esse estudo através das amostragens de acasalamento, que é como o Klaus mesmo falou. Algumas vezes a gente vai fazer e não vai aparecer. Aí uma hora pode aparecer, né? Então, Antônio, faz sua pergunta, porque quem sabe depois o Klaus já elucida o que ele quer falar. Guarda aí, Klaus, as informações. Fala, Antônio. Bom dia a todos. Antes de mais nada, agradecer ao Conselho Brasileiro dessa raça nossa maravilhosa. Bom dia, Luiz Alexandre. O áudio não está bom, Antônio. E muito boas exposições, mas... Está falhando o áudio, Antônio. Está falhando a tua internet. A propósito, eu quero, através dessa minha fala também, agradecer ao Vanildo pela brilhante apresentação e exposição. E, com certeza, Vanildo, é muito B, é muito D, e eu irei rever inúmeras vezes, porque o que foi colocado aqui, através das observações e através da sua palestra, foi de uma didática maravilhosa. Agora, tirando a minha dúvida, se eu tenho 2 cães homozigotos dominantes, um dominante para preto e outro dominante para marrom, eu posso colocar em uma cadela X, esses 2 cães, ao mesmo tempo, no mesmo cio, e... Tá ruim o áudio.
Sérgio, digita no chat a pergunta, Antônio, porque o áudio está muito... O áudio está cortando, a gente não está lhe ouvindo bem. Posso, enquanto ele digita lá... Antônio, digita a sua pergunta e o Klaus vai falar aqui. Eu quero fazer duas observações. Eu quero falar numa palestra posterior a relação do CDA, né, da alopécia, com uma cor. A primeira observação é: a gente não pode falar do terreno brasileiro que tem ou não tem. Por quê? A gente ainda não tem número de dados o suficiente para dizer que tem ou não tem. O Isabela entrou agora. Tá? Se o Isabela transmite alopécia ou não, se a gente vai ter problema na raça, a gente não sabe. Quantos cruzamentos na raça foram feitos azul com Isabela, Isabela com Isabela? Praticamente, Isabela com Isabela nunca ouvi falar. Espero que nunca seja feito. Mas azul com Isabela, quantos? Então, cruzar Isabela com marrom é uma coisa, cruzar Isabela com preto é uma coisa. Agora, cruzar Isabela com Isabela, cruzar Isabela com azul é outra coisa. E por que a gente não tem nada na raça? Eu não posso dizer, a raça é totalmente sadia, não vai ter nunca alopécia, porque eu não tenho dados o suficiente para dizer isso. Se a gente cruzar 1000 vezes Isabela com Isabela e não dá nenhum caso de alopécia, daí tudo bem, não tem esse problema na raça. Mas a gente cientificamente, a gente teria amostragem para provar isso. Isso, exatamente. A gente não tem amostragem para provar que tem, nem amostragem para provar que não tem. Diferente de outras raças, como o Doberman, que já fizeram isso inúmeras vezes e aí buscaram... Exato. Então, esse é o primeiro ponto. A gente discutiu, me lembro muito bem que a gente estava lá em São Paulo, naquela nacional que a Dara ganhou, a gente se reuniu lá na arquibancada e eu disse assim: olha, a gente tem que se aceita a Isabela, a gente tem que colocar no padrão que Isabela não pode cruzar com outro Isabela nem com azul. E eu vou mais longe. Todo mundo sabe que eu tenho azul, tenho alguns azuis. Eu simplesmente não cruzo azul com azul. Eu não cruzo azul com azul. Para não nem sequer dar a possibilidade de ter alopécia. Tá? Então, para a gente trocar, Klaus, é importante a gente passar para todo mundo que isso a gente não vai poder botar por enquanto. Pois é, infelizmente. Não tem embasamento científico no padrão oficial. Mas no padrão comentado, nós temos total liberdade como conselho e da raça proveniente do nosso país e a gente fazer uma observação instruindo a todos que não incentive o risco de dar margem à genética vir a buscar falhas e trazer, talvez, doenças ligadas à cor. Fato em todas as outras raças. Então, a gente tem que evitar que isso ocorra na nossa. Eu só tenho mais uma observação. A gente só está falando dos loci. Antigamente, plural de locus era loci, né? Mas Hoje já se aceita falar os locus. Né? Eu ainda sou dos antigos. Mas a gente só está falando dos loci B e D. O Vanildo falou do locus S. Então, o Vanildo falou que terreno brasileiro é fixo SP-SP. Eu queria só fazer uma observação, Vanildo, e eu queria saber a tua opinião quanto a isso. A gente sabe que tem alguns terreiros brasileiros que são muito brancos. O terreiro chileno, ele é muito branco. Ele com certeza é SW. Mas eu acho, eu sempre faço as minhas análises genéticas na Genoscoper, e a Genoscoper tem esse locus também. Eu não vi ainda, mas eu tenho impressão que pode ter SW no terreiro brasileiro. Aqueles terreiros que só tem cor praticamente no pescoço. O que você acha disso? Já nasceu aqui, todo branco, só a cabeça com a marcação. Já vi. Daí seria SW, não seria? Veja, o SP, ele pode ter muito branco. Ele tem, no mínimo, 30% de branco. Não é?
óbvio que poderia ter um SW, mas eu tive acesso, foi até a Marta que me mandou, um estudo genotípico que mostrava que era SP. Tá? Então, assim, teoricamente, é possível, sim, mas pelo estudo genotípico que ela mandou, era SP. Agora, é possível que exista uma entrância, você comentou isso no início, né, antes da gente começar a apresentação, que pode haver uma penetrância diferente, pode ser que esteja o SP1, SP2, SP3, e a gente não sabe se existe essa variação, assim como tem na gradação de cores do marrom, pode ter também, que provavelmente tem, do branco, né, do SP. Quando uma característica, seja ela qual for, que ela tem um contínuo, né? Quer dizer, tem gradações diferentes, é o caso típico da displasia coxofemoral, de cor e tal, ou ela tem mais de um gene governando aquilo, ou ela tem variações dentro do mesmo gene. Então, o locus S, ele não tem só o Szão, Szinho, ele tem o SW, o SP, S não sei o que e tal. Então, isso seriam gradações. Normalmente é o caso de ter mais de um gene, né? Como a displasia coxofemoral tem acho que já 11 ou 15 genes já descritos, mas a gente não faz a mínima ideia de qual é o número final, né? Então, quando tem um contínuo, quer dizer, várias... É a cor dos olhos, por exemplo, das pessoas, né? Tem pessoas com o olho bem verde claro, mais verde, um pouquinho mais escuro, castanho claro, castanho mais escuro. Então, provavelmente são vários genes que estão aí, ou uma diferenciação dentro do mesmo, várias possibilidades dentro do mesmo locus. Isso. Mas, a gente só tem, né, dos cromossomos homólogos, um loco de cada um. Mas a gente pode ter vários genes que podem estar entrando nesses dois locos. A gente só tem duas possibilidades. Mas podem ter vários implicados, como a gente mostrou ali, né? O AT e vários do Azinho, vários do S, né? SP, SW, etc. Então, é possível que exista uma competição de vários genes, mas aquele indivíduo só vai ter dois locos, portanto, um gene para cada loco. E aí, isso é que dá essa variação de possibilidades. Bom, meus amigos, seguindo então aqui, olha, Antônio, você conseguiu saber da tua pergunta ou porque você não digitou, então eu estou sem saber. Fora isso, pediu a palavra o Zé Luiz e, na sequência, o Mauro. Deixa eu confirmar aqui. Zé Luiz pediu, o Mauro pediu depois a palavra também. E fizeram a dica aqui de trazer o Marcos Rhodes. Gente, eu vou passar essa bola para o Amélito. Amélito, passa a mão no Marcão, leva ele para tua casa, fala para ele passar um churrasco aí com você no final de semana e no domingão ele entra com a gente, porque eu sei que ele é avesso à tecnologia, mas poxa, seria fantástico ter uma palestra do Marcos Rhodes, não só a presença dele. Mas vamos lá então, na ordem, se o Antônio não puder aí, de repente, finalizar, se existe a pergunta, como é que é possível, como a internet está meio bagunçada aí, ou Antônio, isso não depende de você, é claro, seja sucinto e direto na pergunta, por favor. Exatamente, desculpe aí, eu tive uma questão tecnológica aqui de bateria. Acontece. Vai lá, faz a pergunta. Mas eu gostaria de, na dúvida, repetir o que eu já havia dito, elogiando essa grande palestra do meu amigo Vanildo e as colocações pertinentes aí de você, do Klaus, e mais de alguma pessoa que eu esteja esquecendo aqui, já peço desculpa. Agora, o meu questionamento é o seguinte: se eu pego dois homozigotos dominantes, um de marrom e um de preto, eu cruzo com a cadela X. Então, eu devo supor que os filhotes que nascerão pretos serão filhos do preto e os que nascerão marrom serão filhos do marrom, sem necessariamente fazer aquele teste, sem ter a necessidade de fazer, embora seja necessário. A CBK6... Então, acho que eu já entendi sua pergunta, só para o Vanildo acho que entender. Agora, com a possibilidade... Agora não, a CBKC sempre permitiu, mediante a DNA. Bom, uma coisa eu já vou te responder, o Cláudio está aqui, ele me confirma, a obrigatoriedade do DNA tem que ter, tá, Antônio? Apesar que se a genética trouxer essa finalização,
Por uma questão documental, quando você usou 2 animais na cadela, você só vai ter esse pedigree desses cães mediante uma comprovatória de DNA por laboratório. Tá? Então, isso já está te respondendo, eu vou te responder, e poderia até chamar o Cláudio, que é a autoridade no setor, mas assim está o Zé aqui me deixando já chacoalhando a cabeça ali. Mas, Vanildo, responda a parte da cor. Essa cor, o fato de ser todos marrons ser obrigatoriamente filho do marrom e todos preto filho do preto, faz verdade ou não? Corrija. Isso, é possível, Sérgio, é Antônio Sérgio Pedreira, né? A gente chama ele de Sérgio. Então, Sérgio, é possível nascer de uma cruza, né? De uma cadela com 2 cães diferentes. Você já sabe se um dos cães ele é homozigoto dominante, né? E você sabe que ele não vai produzir determinada cor, vai saber, obviamente, que já é do outro cachorro, mas como o Carlão falou, obrigatoriamente você vai ter que fazer, mesmo você sabendo, né, conscientemente que ele é filho daquele cachorro B e não do cachorro A, mas você vai ter que fazer o teste genético, né, o DNA, para confirmar a padreação. Reforçando então a pergunta, gente, se cruzar a cadela, não importa a cor, acasalada com um macho, homozigoto, dominante, marrom e preto, nesse caso, todos os pretos serão filhos do preto e todos os marrons serão obrigatoriamente filhos do marrom. É essa a resposta. Não. Isso, desde que a cadela não seja homozigota dominante, né? Não, legal, aí, bem. É isso essa aí, a questão. Para deixar bem marcada a resposta. É isso. Legal. Valeu, galera. O Mauro fez uma observação no chat, depende da genética da fêmea. Isso. O Maurão tá ligado. Maurão Não necessariamente você sabe que se nascer preto vai ser filho do preto, se nascer marrom vai ser filho do marrom. Tá? Vai depender da fêmea isso. Aqui a observação do Mauro. A observação do Mauro. Se a fêmea for marrom, desão de marrom, não nascerão marrons. Mesmo que tenha acasalado com marrom e um preto. Tá? Bom demais. Gente, pergunta excelente, Antônio. Ele só valeria se a cadela fosse heterozigota e não homozigota, né? E que um dos machos fosse homozigoto, e a gente só saberia o marrom que nascesse, que seria filho do macho marrom. Mas os outros, de outras cores, a gente não tem como saber quem seria o pai. Verdade. Zé Luiz, a pergunta é sua. Obrigado. Oi, gente. Bom, boa tarde, bom dia ainda para todo mundo. Um forte abraço para Cláudio, para Luiz Alexandre também, boa tarde para os europeus. Nos assiste. Por exemplo, eu já havia falado com todos, eu estou falando só com 2 outros que eu vi agora entrar, particularmente Luiz Alexandre e o Cláudio. Bom, eu achei engraçado o seguinte, com tudo isso, a gente já tem falado muito do macho, só lembrando que o casal faz parte da fêmea também e também tem igual importância. É claro que hoje em dia a gente está falando mais de macho, até com a possibilidade do acasalamento com 2 machos, uma fêmea só, e na possibilidade de a gente testar os machos com muito mais frequência do que as fêmeas, até pelo próprio nascimento da ninhada, etc. e tal. Vamos pular um cio para que isso não se repita. É muito interessante, eu só quero lembrar aos senhores que o Disney, né, já tinha dado em nosso desfavor, já tinha esculhambado com a genética na Dame e o Vagabundo, quando cruzou um vira-lata com uma Cocker Spaniel. As 3 fêmeas eram Cocker Spaniel que nasceram e o macho era o parecido com o pai, um vira-lata. Aquilo ali eu gostaria de entender qualquer dia a coisa. Vanildo, dá os parabéns, porque esse assunto, se em terra é complicado, na minha raça husky siberiana é muito pior, porque você tem locus específico para tudo que você possa imaginar. Até você tem, por exemplo, cães totalmente brancos com manchas, tá? Aquilo ali é um outro gene. O primeiro gene, tem um gene para dizer que tem branco, um outro gene para dizer qual é a distribuição do branco, até que ponto vai esse branco, né? E as cores, por exemplo, a Gucci é uma cor que basicamente você tem inúmeras raças, embora às vezes não se manifeste, que é a cutia, como nós chamaríamos, podemos fazer uma tradução para isso, que na verdade o pelo tem diferentes tonalidades, ele é sombreado, ele não tem uma cor só, né? Isso é importante, isso acontece, por exemplo, até no Akita, com o sésame, que as pontas são pretas e tem um branco no meio, enfim.
José, só uma observação que você falou no Leonberger. É proibido o Leonberger preto. É proibido. Simplesmente é proibido. Só que tem indivíduos que a ponta do pelo é preta. E tem muito pelo preto. Então, tem muito pelo com a ponta preta. Então, você olha, dá a impressão que é um cachorro preto, mas não é preto. Manuel, ele é sombreado. Ele é sombreado. Diferente. Ele intrinsecamente não é preto, né? Então, isso acontece também se você olhar bem no Pug, que tem o que eles chamam do rastro em cima. Quer dizer, as pessoas traduzem como rastro, mas acho que a melhor tradução ali seriam vestígios de preto em cima do coisa. O Cláudio até falou da diluição, ele apontou, não sei se todos leram, que a diluição, na verdade, o problema da alopecia, bom, não sou veterinário, acho que deve ser alopecia, porque a alopecia não chega a ser uma proproctissão, mas tudo bem. Ele acaba sendo uma coisa referente à cor, né? Isso é tão... E não a raça. Segundo ali, como veterinário, eu tenho que calar minha boca. Quer dizer, ele é veterinário, eu calo minha boca e respeito. Agora, isso é tão doido, por exemplo, que uma cor branca, que em muitas raças seria o cúmulo da recessividade, no husky não é. No husky é cor. A cor branca. O nosso recessivo, na verdade, é a cor vermelha. E aí, isso até só existe a diluição na coisa, como você mesmo falou, no husky, além da diluição, em alguns casos, você tem graus, né? Você tem o cinza lobo, você tem o cinza médio, você tem o cinza claro, você tem e por aí a coisa vai. E uma outra coisa também, isso que ele chama a atenção, que todo mundo falou, não, vamos testar o cachorro, etc e tal, e aí pela descendência, não só, até porque a ascendência dele pode digitar muito. Você pegando pedigrees para trás, que tragam a cor do animal, isso pode te dar dicas valiosíssimas. Não digo a 100%, porque isso mas acima, às vezes, até de 70% da possibilidade do que aquele cachorro vai transmitir. E dependendo, inclusive, da fertilidade da fêmea, as probabilidades vão todas para o espaço, porque ele pode ter possibilidade de gerar diluídos, se os dois forem heterozigotos no D, e simplesmente eles resolverem não fazer isso. Nasceu uma ninhada de 3 e os 3 sem serem diluídos, embora os dois sejam heterozigotos para diluição. Então, na hora de fazer a mistura, dependendo da quantidade de filhotes, até eu falo mais da dificuldade de filhotes, porque mais filhotes é uma possibilidade maior de combinação. Mas com ninhadas muito pequenas, você pode ter aí uma falsa impressão de inexistência de diluição ou inexistência de recessividade na cor principal, quando, na verdade, ela existe, só que ela resolveu, por obra de Deus, não se manifestar. Então, a coisa é muito pior. O Vanildo abriu uma caixa de Pandora com uma exposição claríssima, por sinal, por isso que está todo mundo discutindo depois, porque quando a coisa é complicada, todo mundo, né, eu calo a boca, eu falo, não, vou pensar, mas foi tão claro que as pessoas estão sentindo muita vontade para discutir, porque é um assunto tormentoso. E, sinceramente, eu rezo para que o Isabela não traga para a raça esses problemas linkados com a cor. Zé, só uma observação. Por que a nossa força, pelo menos eu fiz muito, do Isabela ser oficializado? Porque ele não deixava de nascer e era registrado como marrom, ou seja, caía na clandestinidade de identificação. Exato. Eu acho Aí que você tinha um cachorro no pedigree que a mãe, a avó, a bisavó era marrom. Marrom escambau, era isso até aí. Exato, porque em Doberman, a FCI não aceita, por exemplo, até só falar um rápido parênteses com relação às cores. Eu sei que muita gente tem reclamado em algumas raças porque não está podendo usar o lilás, que não está podendo usar no caso do Rhodesian, no Blue, porque até é proibido, mas é porque muitas vezes essas denominações, elas são denominações AKC. Se existe a mesma denominação na FCI. Por isso é que a gente está fazendo esse transporte para a FCI. Porque as pessoas criam a FCI, mas raciocinam a AKC. Isso é só um toque muito doido. Por exemplo, o que eles chamam de lilás, nós chamamos Isabela dentro da nossa realidade FCI. Por isso a importância de quando a gente for introduzir agora no AKC, já introduzir direito.
Exatamente. Para não dar margem à bagunça, quando a gente colocar a raça lá com a cor certa, sem que eles cheguem lá e inventem um negócio da cabeça dele. Mas eles vão inventar, porque o AKC ele não doido respeita o patronato e ele simplesmente coloca qualquer coisa. Mas, principalmente, complementar... Viu, Zé Luiz? Eu me puxei muito para chamar o azul de azul, porque a minha tendência era chamar o azul de cinza, porque no canicosto o azul não é azul, é cinza, a gente chama ele de cinza, resiste como cinza. Né? Então, assim, eu me policiei muito para não chamar o azul. Isso é muito doido, isso é muito doido. Mas, o abricô no mastife é parecido com o dourado do Doberman. E o fulvo no mastife é igual o abricô do pug. Cara, é muito doido essas conotações. Não, exatamente, porque, na verdade, a denominação dourado é porque ela já incorporou no nosso DNA aqui brasileiro. Mas, se você reparar, ela não existe. Ela existe fulvo para FCI. Né? É tudo fulvo. E várias gradações de fulvo, inclusive o boxer, né? Que a gente chama de dourado e branco. Né? Bom, mas aí até no AKC eles chamam de fawn também, que é o fulvo. Então, isso é uma coisa para marcar. A questão do tigrado, do coisa, isso, na verdade, para mim, não são cores, são marcações. Quer dizer, é um outro alelo que acaba trazendo para coisar. Agora, ô Vanildo, como você falou, o blue, por exemplo, chamam no Rhodesian, que é basicamente aquela coisa marrom, etc. e tal, a diluição dele, às vezes, eles chamam, tem o blue que eles chamam. Eu chamaria mais de Isabela, uma coisa mais mas assim, a diferença do cinza, por exemplo, em algumas raças, ela não é cinza, ela é a mistura do preto com branco, como no caso do Schnauzer, né? Que na verdade a mistura dos pelos dá aquela coisa cinza. E de repente o cinza, a diferença do cinza para o azul, poderia estar exatamente na penetrância do gene da diluição, quer dizer, em maior ou menor grau, né, que traria um cinza até um certo ponto e acima daquele ponto o azul, tá? Eu tô aí palpiteiro, só jogando mais lenha na fogueira, entendeu? Só um instantinho. No canicosto, ele pode ser o cinza ardósia, cinza chumbo, cinza, tem vários graus de penetrância da diluição, né? E é por isso que eu acho que talvez no terra brasileiro se chame azul, porque era um preto bem com pouca diluição, quase azul mesmo. Só que hoje a gente tem outras. A gente tem um azul. A gente encontra realmente o cinza muito escuro. O Ricardo quer fazer uma observação, Ricardo? Fala aí. Aqui é umazinha só. Não, quanto o cinza, eu estou mais tendente a achar que foi uma forma comercial de dar um nome bonito, porque você não consegue explicar para ninguém que não é criador que você está vendendo um tricolor de azul e o cachorro chega lá cinza. Isso aí esquece que não tem jeito. A outra coisa do Carlão, eu vou pela primeira vez... Não, primeiro eu vou elogiar o Vanildo pelo seguinte, palestra boa, a gente ouve, guarda e lembra. Palestra boa, a gente guarda, ouve, lembra, discute até cair para trás. E a sua foi muito boa e trouxe isso aí para a gente. Agora, o Isabela, eu discordo de você, Carlão, eu sempre fui contra e sou contra, que eu acho que tudo que pode vir a dar problema, você tem que evitar. Agora, por quê? Porque quando havia aqueles registros ilegais, vamos dizer assim, ilegais e imorais de todas as formas, que lá em casa nós não fizemos, o que acontecia? Essa regularização veio para quê? Para dar legalidade a uma coisa que era ilegal. Então, a gente fez igual o nosso Congresso brasileiro. Está todo mundo lá, não sei, igual o Supremo, está todo mundo roubando, matando lá, então proíbe a polícia de subir no muro. Tira o sofá da sala. Então, o que a gente fez, na realidade, não estou criticando você, que tem outras coisas que você defende, Isabela. Agora, esse argumento, que é para as pessoas poderem comunicar a Isabela, porque estavam comunicando marrom, eu acho o seguinte, se um cachorro nascia com a pelagem Isabela, ou nascia com defeito físico, ou nascia com qualquer outro problema desqualificante, um cachorro prognato, eliminar. Sim, e o que a gente... todos os Isabelas que... você, mas foi o que a gente não conseguiu provar, né, Ricardão? Que a cor era uma cor que trazia algo, no mínimo, letal ou fora do padrão. Então, assim, aquela famosa história. Mas também a gente não conseguiu comprovar que ela... A gente fez Isabelas hoje com dorsos lindos, com a cabeça linda, com a orelha correta, com olhos corretos,
com a mordedura correta, com um temperamento incrível. O defeito do cachorro é só, se for colocar como defeito, a cor. Então, o que acontecia? A pessoa registrava como marrom. Então, assim, não é que a gente quer... Por isso que eu volto a dizer, inclusive é uma coisa que eu já me coloco aqui. Eu acho que no padrão comentado, depois, sim, buscarmos trazer isso para o oficial, que o Isabela seja proibido, que até a Marta fez um comentário aqui, que tem uma pessoa lá na França que só está cruzando azul com Isabela. Azar dela, se nós colocarmos no padrão da FCI, que é proibido, não vai ter pedigree o cachorro dela e ponto final. Como é algumas raças, por exemplo, no dog alemão, que tem cores que, se você cruzar, não sai pedigree dos filhotes. Porque não Carlão, pode. só uma coisa que eu acho que é primordial, depois até do que o Ricardo falou. Vamos só lembrar uma coisa, está todo mundo falando do Isabela como se fosse a praga do pedaço, tá? Vamos com calma aí. As pessoas estão falando mal do Isabela agora, porque na raça Doberman você não tem azul. E você não tem azul. Aceito pelo AKC, não. Entendeu? O AKC, não sei porquê, rejeita o azul, mas aceita o Isabela. Gostaria até de saber, tecnicamente, o porquê. As duas cores são diluídas, tá? Então, acho que, sei lá, o pau que bate em Chico bate em Francisco. Então, vocês falarem da Isabela, vocês têm que lembrar que vocês têm o azul já na raça, e que, quer dizer, por que só o Isabela? Seu problema está porque só o Isabela vai ser o... Isso, falando em termos técnicos, genotípicos e ligados a DNA, se a gente cortar o Isabela, nós seríamos obrigados a cortar o azul. Tá. Olha só, o Mauro está reclamando que pularam a vez dele. Só queria não, é o Mauro. Eu tenho 3 intervenções agora. É o seguinte, vamos lá, vamos organizar. Vai que é tua, Maurão! Não, vamos fazer aqui uma análise, então, do que foi a história do terreiro brasileiro, então a gente se perde. A gente está falando de critério de evidências, então vamos para a ciência. Aí a gente começa a falar de moral. Eu acho. Não, mas daí não é ciência. Quem é contra? Quantos cruzamentos viu de azuis com azuis e isabelas com isabelas? Qual é a amostragem que a gente tem disso? Não tem. História do terreiro brasileiro. Que cachorro que entra antes no pedigree? Tricolor de preto, o primeiro. Altura 37 a 39, máximo 10 quilos. É o terreiro brasileiro isso hoje? Não. A genética mostrou diferenças que surgiram. Depois entrou o azul, o tal do Blue Paulistinha, como gostava a Marina lá do Clube do Fox Paulistinha. Foi aquele padrão lá que trouxe na década de 80, já o Blue Paulistinha, o azul. Depois o marrom. Então, pelo histórico da raça, cai fora o marrom, porque foi o marrom combinado com o azul, o gene de diluição do azul, diluindo a cor principal do B lá, o Bzinho, é que deu Isabela. Então, vamos ser coerentes. Depois, a questão de proibir ou sugerir que não se faça o cruzamento de 2 Isabelas. Quem já fez isso? E lembremos de uma coisa que é um critério aqui científico. Vamos lá. Gente, eles produzem o que está na genética deles. Se proíbe eles e tem uma doença, começa a proibir os pais, avós. Então, é o que o Zé Luiz falou. A manifestação está nos filhotes. O Cláudio também faz uma intervenção importante aí. A manifestação da doença, enfim, está lá no fenótipo, mas ela foi transmitida pelo genótipo. Eu sou absolutamente contra a proibição sem evidência científica. Essa sugestão aí, vamos proibir. Bom, gente, vamos lembrar. Introduzir uma outra raça, que é o cão sueco das fazendas na Europa. Esses cachorros têm pedigree, tem cachorro campeão mundial, ou jovem campeão mundial, não sei, que tem essa mistura, é um vira-lata para mim, mas está lá. Cão sueco das fazendas com o terreiro brasileiro, o kennel deles admitiu, a CBKC não deu um pio. Eu denunciei para a dona Leila, falei com o Celso na época, com a Marina, com o Marcos Outros, ninguém deu um pio. Agora a proibição Isabela. Olhem, eu mandei Isabela para a França uma vez. Esse cachorro deu uns cachorros lindíssimos lá. Mas, enfim, eu acho que a cor não foi... É a manifestação da genética. Se a gente quer proibir, a gente tem que ter um critério. Se a gente está falando de ciência, então tá. Quantas vezes a gente usou azuis com azuis e Isabela com isabelas? E aí uma ideia para o Vanildo, para o Cláudio que falaram do branco, vamos escolher, vamos ver alguns cães totalmente brancos. Eu tenho vários, bastante brancos. Até eu notei que tem muita gente que tem cães mantados. E por isso eu tenho tentado selecionar mais brancos. Vamos tentar examinar esses cães geneticamente? Espera aí, só um minutinho. Antes de você partir para o branco, complementando o que você observou, por que eu concordo até com você nesse item? Porque se o preto, né, envolvido num dos acasalamentos,
não produzisse Isabela, a gente poderia até dizer que o Isabela seria tão ilegal, assim como, né? Então, por isso que a gente é uma diluição que geneticamente vai aparecer, a gente querendo ou não, né? Porque o azul está envolvido nessa diluição do preto, e aí quando você introduz o marrom, qualquer momento em que entrar a diluição, o Isabela será presente, a gente querendo ou não, obviamente que, claro, baseado em acasalamentos que vão trazer heterozigotos. Continua, Mauro, perdão. Deixa o Mauro terminar. O Klaus Deixa quer eu só fazer uma observação também. antes que o Mauro mude o assunto ali. O Cláudio Rossi, ele fez um comentário aqui no chat há pouquinho, que eu acho que é chave. A gente tem que se lembrar que, com poucas exceções, muito poucas exceções, quando você tem uma questão genética, seja ela qual for, tá? Aquela questão genética é da espécie, não da raça. Então, eu conversando lá com o cara da Genuscope, me lembro lá em isso, gente, porque o Cláudio é doutor em dermatologia, tá? Ele está falando não só pela qualidade como Exatamente. Juiz, veterinário, então, e especialização na área. Eu conversei com ele, com o cara da Genuscope, lá na Hungria, em 2013, a Marta estava lá, etc., tinha outros lá, e eu me lembro que ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci na minha vida. Fora algumas pouquíssimas exceções, todas as questões genéticas, seja de cor, seja de doença, de qualquer coisa, vem da espécie. Por exemplo, o MPS tipo 7, que é um problema no terreiro brasileiro, né, que é uma das questões genéticas de saúde, tem no pastor alemão. E qual que é o parentesco próximo do terreiro brasileiro com o pastor alemão? Virtualmente nenhuma, próximo que eu estou falando. Então, o Cláudio colocou uma coisa extremamente importante. Se tem problema de alopécia no Doberman por causa de cor, seja azul, seja Isabela, pode ter nas outras raças. Weimaraner é a mesma coisa. Tem o azul, tem o Isabela no Weimaraner, o Isabela é proibido no Weimaraner. Então, a gente tem que sempre se lembrar que não é, fora um outro caso específico, todas as mutações genéticas já vêm há muito tempo. Só que algumas raças, como eu tendo a homogeneizar uma população, uma doença aparece com frequência bem maior do que em outras raças, chegando ao ponto de uma doença virtualmente não aparecer em uma raça e aparecer muito em outra. Mas, originalmente, isso vem lá de trás, tá, gente? A gente tem que se lembrar disso. Então, quando a gente fala, em uma raça, essa cor passa problema, noutra não passa. É difícil falar isso. O Mauro falou uma coisa também muito importante. Quem tem experiência em cruzar Isabela com Isabela? Quem tem experiência de cruzar azul com Isabela? A gente tem poucos cruzamentos assim. Pouquíssimos cruzamentos. Mas então, se em poucos cruzamentos não passou problema, então não tem esse problema na raça. De novo, gente, genética, você só tem certeza quando você tem uma população grande, que nem falou o Ricardo. Quando o Mendel fez os experimentos dele no século XIX com ervilha lisa e ervilha enrugada, ele não fez isto com um cruzamento só. Ele repetiu o mesmo experimento centenas e centenas de vezes. Tá? Então, você foi colocado aqui agora no chat, não tem como saber se tem muitos cruzamentos. Pois é. Então, é preciso que as pessoas que fizeram muitas e muitas e muitas vezes tragam isso, coloquem, mostrem, e daí a gente junta, faz um banco de dados, e daí a gente pode começar a dizer, olha, não é bem assim, tem problema ou não tem problema. Eu sou do princípio da precaução, né? Se eu não sei, eu não faço. Fortalecendo isso que você está falando, Klaus, e dando de novo a palavra ao Mauro, eu acho que é isso aí. Eu acho que a gente tem que pegar e trabalhar o seguinte: raça nenhuma canina fortalece cruzamentos contínuos das cores diluídas. Tá?
Muitas vezes, algumas raças usam isso como predisposto dos maníacos comerciais que querem buscar as cores exóticas comercialmente. E não é o caso, nós como criadores, fazer esse tipo de coisa. A nossa ideia é preservar e fortalecer as cores originais, as cores que realmente mantêm a saúde, a sanidade da raça. Então, vamos fazer a coisa de uma maneira correta. Mauro, continua no seu raciocínio. Carlão, Mauro, me permite uma partezinha, rapidinho? Claro. Ó, só o seguinte, o Isabela só existe hoje na raça. O azul já estava no padrão, ele foi colocado no padrão lá de trás, inclusive com aquele padrão comentado e tudo. Agora, o Isabela só sobreviveu na raça porque as pessoas insistiram em fazer um registro, um pedigree do cachorro de forma legal, registrando uma coisa que era com uma coisa que não era. E segundo, a temeridade aumentou quando a CBKC, aí eu não sei se a CBKC autorizou ou não, mas quando o conselho da raça, ocupado por outra pessoa, permitiu que o Isabela participasse de uma exposição em São Paulo, mesmo ele não estando no padrão, e depois foi elogiar esse cachorro numa reunião, e o cachorro até hoje participou daquela exposição, sumiu e ninguém sabe, porque o cachorro não tem a menor qualidade. A única qualidade que ele teve foi de entrar numa exposição de forma legal, com a bênção do conselheiro. Desculpa aí, é só para. Esse assunto é polêmico. Só queria dizer o seguinte: a CBKC respeita os criadores e o Conselho da Raça acima de tudo. Razão pela qual houve o Conselho da Raça, onde nós achamos que é o fórum mais adequado para esse tipo de discussão, tanto que estamos aqui prestigiando. Tá? Deixa eu só fazer uma reflexão antes de Mauro concluir, porque eu sei que ele vai mudar para um outro tema que também me interessa. Mas veja, se nós temos. Não, vamos ficar nesse. O bom está aqui, vamos aqui. Da cor azul e cães puros da cor marrom, obrigatoriamente, se existe possibilidade de cães puros, diluídos e marrons, vai nascer Isabela. E como é que você vai dizer que nasceu Isabela, que esse cão não é puro, de repente, numa ninhada... Então, reforçando, Vanildo, a única chance, nós nunca mais termos Isabela na raça, era a gente banir o azul dos acasalamentos. E aí, como é que a gente... Não, e preto que carrega o gene. 2 pretos pode dar Isabela. Não. Teria que banir, Mauro, e depois de Isabela tem que ter na raça. Depois de tanto tempo, a união de heterozigotos fortalecer a chance de todos diluídos ser sacrificado no nascimento e só ficar com sólidos até voltar a todos se tornarem heterozigotos. Eu percebo que meus cães são todos tricolores de preto, eu não tenho nenhuma outra cor que não seja tricolor de preto, mas assim, se existe a possibilidade genética de nascer Isabela, a minha opinião pessoal é que poderia registrar. Agora, é óbvio que no padrão comentado a gente poderia fazer algum tipo de comentário sobre isso, né? Embora, até você pode até colocar, embora não haja comprovação científica. Cientificamente isso não é provado, sugere-se, né, que não utilize cores diluídas com muita frequência nos acasalamentos. Como é baseado em todas as raças, gente. Não fortalecer a seleção em cima de cores diluídas, evitando eventuais problemas que as cores... Seu Carlos, Oi. Eu não sei se pode colocar no padrão a proibição de cruzamento, de acasalamento de 2 cores diluídas. Então, proibir a gente não pode. Isso aí tudo a gente vai alinhar com o Cláudio, que é hoje o membro-chefe do conselho, mas a gente vai realmente, como diz o outro, não fortalecer, tentar tirar essa vontade de alguém que queira fazer isso, que nem como a Marta citou, dessa criadora na França, de que se ela estiver fazendo, ela está sabendo que ela está fazendo contra a vontade do país mãe e do conselho mater que produziu aquele padrão. Isso eu acho que não se pode, pela quantidade da pelagem da cor Isabela, não se pode banir da raça. Né? Mas é a questão do cuidado do acasalamento entre cores diluídas. O que a gente tem que deixar bem claro, e o Vanildo foi muito catedrático aqui no que explicou, é que é o seguinte: não tem como banir, gente, vai nascer. Não pode. Marrom, se aceitarmos o marrom como padrão e o azul como padrão, em algum momento, num encontro genético, a Isabela vai nascer. E não porque houve uma coisa do outro mundo da natureza, não. Porque naturalmente, comprovadamente, o Isabela faz parte dessa diluição. Seu Vanildo, seu Carlos, e a partir do momento que você aceita a diluição da cor preta, que é o tricolor de azul, você
tem que aceitar a diluição da cor fígado, do marrom. Exato. É isso aí. Pronto. Falou tudo. É isso aí. Klaus, depois vamos dar a palavra pro Mauro, que senão o Mauro vai ficar bravo com a gente. Só para terminar esse assunto que o João chamou aí. A gente, tudo bem, podemos aceitar diluído. Eu já até comentei já há anos que meu posicionamento é contra, mas o Isabela, né? Eu estou falando porque para mim o Isabela é como se fosse, entre aspas, um diluído de diluído, mas tudo bem. Mas eu acho que tem que ter a conscientização dos criadores. Não cruzem azul com azul, Isabela com Isabela, Isabela com azul. Eu acho que tem que ter essa conscientização. Quer cruzar Isabela? Tudo bem, cruze com preto. Não tem problema. Nós podemos então, até tentar sugerir no futuro, viu, Klaus? O problema é quase nula daí. Eu não sei a legalidade que o conselho pode ter, isso depois eu vou discutir com o Zé Luiz e com o Cláudio. Se por acaso, criadores presentes, se a gente puder proibir o acasalamento de Isabela com Isabela, nós faremos isso. Não, mas tá? não é só questão de... Carlão, não é só questão de proibir. Perdão, com azul também. Não é só questão de proibir. Eu acho que tem que ter a conscientização das pessoas. Sim, mas para evitar que o inconsequente faça parte desse plantel de criadores, a gente vai ter que fazer uma coisa um pouco mais dura. Paciência. Não, eu concordo, mas assim, se a gente tiver a conscientização das pessoas, a gente não precisa proibir. Claro. Mas... Tudo é educacional, né? Se a gente ensinasse todo mundo que roubar e matar estava errado, não precisava ter advogado defendendo, né, a briga de pessoas que matam e roubam, porque a consciência seria educacional. Ninguém teria a atitude de fazer isso se não fosse doente mental, né, por desvio, mas por sã inconsciência em lesar e matar alguém, por puro dolo. Mas vamos lá. Mauro, desculpa, gente, eu cortar vocês. O Mauro vai ter toda a razão de mandar a gente para aquele lugar. Não, eu acho que tem que funcionar assim como um grande bate-papo mesmo, porque daí as ideias vão surgindo. Eu gosto disso. Só que a gente daí não organiza as ideias. Eu queria que a gente pensasse, hoje eu estou assim, CC, critério e coerência. A raça é para quê? Função, caça, não é? Rapaz, se eu tiver, e eu tive já, um Isabela, que era filho do Ringo, que é o tal do Herê, rapaz, nunca vi um terreiro brasileiro com aquele temperamento. E o cachorro, eu tinha pugs na época, comia guia para ir brigar, porque queria brigar, lá tinha uma vaca lá na chácara, queria brigar com a vaca, queria morder a pug, e isso é temperamento, era um caçador. Ah, mas ele era Isabela. Bom, Isabela é a manifestação fenotípica, ele era filho de 2 pretos. Então vamos proibir os pretos? Era um baita do cachorro. Então, assim, no teste, eu acho que a criação é um pouco isso. Veja, eu sou, todo mundo sabe disso, sou contra o modismo, né? Um certo modismo na criação. Então, todo mundo hoje em dia está usando os mesmos cães. O que eu tenho notado? A gente viu cabeças muito escuras, perdeu o TAM, aí eu comecei a notar o problema dos olhos. A minha palestra ali, ou a minha fala aquele dia foi, gente, a gente notou que eu notei porque eu tinha cabeças mais claras, comecei a usar as cabeças escuras, notei que deformou a cabeça, agora o zigomático é pior, os olhos são piores. Mas por que eu tinha cães diferentes? Então, a gente consegue notar pela diferença. Vamos ser honestos aqui. Quem tem terreiro brasileiro de todas as cores sabe. A melhor cor em termos de saúde, de aparência, é o preto, porque não queima o pelo como o marrom queima e fica trocando de pelo o ano inteiro. Isabela faz isso, o azul faz isso. Concordo então, assim, em gênero, número e grau. O preto... Então, acho que a gente tem que ter um critério. O cachorro é... Criadores. Mauro, acho que cabe uma observação. Criadores que começaram agora. É muito importante que você sempre tenha no seu plantel, se não for sempre, que seja periodicamente, a introdução de matrizes ou padreadores pretos, para que fixe a saúde no seu plantel. Se fizer... Seu Carlos, que mantenha... eu trabalho com 3 padreadores, tá? E todos 3 são tricolores de preto. O seu Sérgio, irmão do seu Ricardo, eu conversei muito com ele e ele indicou justamente isso, a questão dos padreadores serem pretos. Entendeu? É isso aí. Mauro, finaliza aquela parte do branco que você estava nela e depois a gente te cortou. Não, é que eu gosto muito dessa ideia de que a gente possa testar as possibilidades. Então, eu já coloquei mais de uma vez à disposição todos os meus cães. Eu tenho alguns cães bastante brancos, isso que eles chamam de prego, né? Só a cabeça preta, o marrom, o azul, e o corpo todo branco. A gente podia testar a genética desses cães.
e ver o que aparece. E aí pesquisar em vários plantéis onde tem isso e fazer pelo conselho, um trabalho científico. Ó, vou pegar 10 cães de linhagens diferentes, testar qual é a genética. Enquanto eu e o Klaus, vou até falar pelo Klaus, que eu sei que ele é apaixonado por isso, enquanto eu e o Klaus estivermos frente ao conselho, se formos substituídos pelos outros, talvez, mas enquanto nós estivermos, estamos totalmente à disposição para fazer isso, Mauro. Eu acho que nossa raça é um embrião. Se a gente for comparar com algumas raças aqui, que o Zé Luiz pode até citar, nós começamos ontem. Nós temos muita coisa a estudar por essa raça. E, gente, Mauro, faça toda a sua explanação, porque, cara, nós temos aqui uma vontade de colaborar, que é do Cláudio Rossi, que é um dermatologista com doutorado, que está querendo falar aqui. Então, galera... Mauro, então o Cláudio fala. Acho que ele tem muito a agregar. Convidado de honra aí, né? Cargo honorífico, né? Ele pode falar mais da manifestação das coisas, né? Dermatologicamente. Tem mais alguma coisa, Maurão? Conclui aí, porque nós cortamos você. A ideia, como eu falei ali, é a gente pensar, o terreiro brasileiro é um cão de caça. Todo cão que possa contribuir para ter um plantel que seja mais apto à função, eu acho que esse cão tem que entrar. Eu era contra, e ainda sou, a introdução do cão sueco das fazendas, e tá lá, ninguém fez nada, agora querem proibir Isabela ou Azul. Eu não faço isso, Azul com Azul Isabela, mas já fiz. O próprio Chico é filho de uma ninhada de 8 cães, nenhum filho deu problema com CDA, que é o problema da cor, não é? A alopecia por diluição de cor. Gente, o Klaus falou da MPS, né? Que é uma MPS 7 que a gente tem na raça. Se a Marina não tivesse feito muita endogamia no plantel dela e a Finlândia não adorasse tanto o terreiro brasileiro e levasse muitos cães descendentes do plantel dela, a gente nem teria conhecido a MPS, porque foi na Finlândia que a Universidade de Helsinki fez com a Genoscoper um convênio e descobriram aquele gene. Eu lembro, o João lembra, o Celso infelizmente faleceu, mas eu me lembro de se falar, olha, nasceu um cachorro aleijado lá em São Paulo, cachorro não sei aonde. Foi só com a homozigose aumentando e foi lá na Finlândia, porque eles pesquisam, que a gente descobriu o MPS. Então, se proibir o cruzamento, não vai descobrir nada. Só se comprova quando temos amostragem. É isso que eu estou dizendo. Quer proibir? Vamos testar todo mundo, gente. Vamos fazer. Porque aí a gente pode falar por amostragem. Por isso, vocês, criadores, quando qualquer tipo de coisa dessa acontecer, saiba que enquanto volto a reforçar, eu e o Klaus estivermos frente, você pode nos comunicar no particular, a gente não vai expor, a ideia não é expor ninguém, mas é analisar e trazer isso para o conselho e trazer isso em prol de uma melhoria da raça. Contem conosco. A minha fala, cara, só para concluir é o seguinte, querem proibir? Ok, mas tem que ser em evidências, baseado em evidências, não é moral. Eu acho, eu penso, eu gostaria. Gente, isso é sério, a gente está falando do futuro de uma raça. A gente só conhece a genética do macaco porque estudou o homem. Isso até filosofia discute, quer dizer, a gente precisa falar de resultados, mas pesquisar e aí trazer evidência científica. Então, acho que o Vanildo pode contribuir com isso, o Klaus. E aí vamos ouvir o Cláudio, agora que eu quero ouvir também. Cláudio Rossi, o nosso, hoje, à frente do Conselho Sinotécnico. Quero muito, né? Tenho uma ambição muito grande em ser o seu colega na próxima gestão da CBKC. Quero muito poder estar agregando também junto a você. Cláudio, mestre, amigo, irmão, por favor, suas considerações. Olha, eu vou tentar com imagem, a internet aqui desde sexta-feira à noite não está muito bacana. Primeiro, bom dia a todos aí. Eu entrei bem no comecinho, então eu acompanhei a palestra toda, as discussões. Parabenizo o Vanildo aí pela palestra. Eu acho que é sempre importante, principalmente quando a gente fala de um tema que não é de fácil entendimento, né, da maioria. Então é importante a gente fazer esse tipo de discussão, não só esse, mas eu digo esse em especial pela complexidade do tema, tá? Antes de falar de cor, eu só queria comentar, o Carlão já respondeu, mas para reforçar que, obviamente, que para qualquer animal registrado, né, de cruzamento de fêmea com mais de um padreador, é preponderante que se faça o DNA dos filhotes, tá? Por que isso? Porque por mais que a genética ela traga para nós, né, as possibilidades, a gente sabe que a biologia não é bem assim. E principalmente pensando numa raça que geralmente a gente não conhece
todos os genes dos exemplares que a gente tem, a não ser que você tenha uma série de ninhadas daquele exemplar, e aí sim, talvez você até consiga, né, determinar, por exemplo, no caso da raça de vocês, se o filhote é oriundo do pai A ou do pai B, tá? Mas, de qualquer forma, para nós, para a Confederação Brasileira de Sinofilia, é condição sine qua non, tá? Então, é obrigatório o DNA de todos os filhotes oriundos desse tipo de cruzamento, tá? Então, só para confirmar aí a colocação do Carlão. Em relação aí à coloração de pelagem, gente, eu só vou colocar algumas considerações, porque eu acho que é importante vocês levarem isso, né, em relação a critério de cruzamento, em critério de avaliação e até em relação à possibilidade de restringe, não restringe, coloca, tira determinada cor do plantel, tá? Vou falar muito como veterinário, como dermatologista, tá? Então, é uma área que eu milito, que eu trabalho, né, especificamente com esse tema. Primeiro, eu nunca, tá? Mas eu já tive colegas que atenderam animais da raça Terrier brasileiro com alopecia por diluição de cor, tá? Então, isso não é algo que não ocorreu na raça até hoje. Tá? Inclusive, tem uma colega minha que atendeu um casal de irmãos no Rio de Janeiro, sendo um Isabela e outro azul. Tá? Inclusive, nas duas cores que vocês colocam como recessivo na raça. Tá? Então, sim, isso é possível. E como eu coloquei aí no chat, né, o que se sugere é que seja uma condição relacionada a diluição das cores, né, o preto, né, no caso do azul aí, e no marrom Isabela. Então, tem uma relação com a diluição da cor, tá? Que se causa, né, se sugere que um gene em específico, o MLPH, seria o responsável por essa diluição. Agora, claro que não é que todo animal que tem essa cor, ele vai gerar ou ele vai ter esse problema ao longo da vida. Tá? Então, isso não tem relação direta. Tá? Por que eu estou colocando isso? Porque não necessariamente, então é melhor para a raça não ter essas cores dentro do plantel, dentro das possibilidades. Não tem relação. Tá? O que tem relação, gente, muitas vezes a gente tem que entender que as outras características do animal, aí sim elas são importantes. Diluição da pelagem é uma coisa, diluição de pigmentação, de trufa, de olhos, né, de coloração de pálpebras, de lábios, enfim. Aí sim você pode ter uma relação diretamente relacionada com a ocorrência do problema, não no indivíduo, mas ou que ele possa gerar esse tipo de problema. Tá? E se trata de uma condição, de uma enfermidade que tem uma frequência extremamente baixa. Tá? Então, por que eu estou colocando isso? Porque, por mais que existe essa possibilidade, a gente tem uma série de possibilidades para uma série de determinadas cores, e nem por isso elas são cores proibitivas, salvo aquelas que a gente sabe que aí sim. Tá? Por exemplo, o merle, por exemplo, o branco com despigmentações relacionadas à pele, aí sim, né, você começa a entrar num outro cenário que talvez seja um cenário que direcione mais para a ocorrência desses problemas. Agora, não vejo, tá, particularmente, como para o Terrier brasileiro é uma condição que a gente tenha que retirar, tenha que proibir, tenha que manejar. Não, eu acho que o que deve ser feito, tá, é o que vocês estão comentando aí. Por mais que a gente conheça pelos filhotes oriundos quais são, né, os genes daquele animal, vocês têm que ter um trabalho, talvez, de estudar esses genes, o primeiro ponto. Tá? Segundo, tá, depois que vocês tiverem isso bastante bem mapeado, será que tem alguma dessas linhas que geram esse tipo de problema? Tá? Eu acho que aí sim eu entraria nessa discussão de eu acho melhor evitar, eu acho melhor proibir. Falo até mais, tá? Eu não vejo nem tanto problema. Claro que cada vez que se dilui mais, você incorre mais possibilidade de aparecer o problema. Agora, mesmo cruzar animal Isabela, com azul, se for um animal que tem pigmentação, tá, relacionada à pele, eu também não vejo isso como uma condição proibitiva. Hoje, por vocês não terem, talvez, esse mapeamento mais extenso na raça, o que é até normal, né, pensando numa raça que é relativamente nova, tá, talvez vocês tenham um pouco mais de dificuldade até de mapear isso.
Tá? Agora, eu coloco para vocês, ó, tem raças que são raças com cor de pelagem recessiva. Tá? Falaram um exemplo aí, ó, o Weimaraner é uma raça, o Yorkshire Terrier é outra raça, tá? O Australian Cattle Dog é outra raça. A gente tem uma série de raças que trabalham com cores que são diluições. E nem por isso é uma condição conflitante ou que traga consequências graves ou importantes para aquela raça. Tá? Então, eu só queria trazer aí essas colocações para vocês discutirem, para vocês também entenderem que não é porque existe a possibilidade de que a gente vai proibir. Não, eu acho que também tem que ser ponderado todos esses outros pontos que a gente colocou. Tá bom? Então, espero ter colaborado aí, eu estou à disposição. E bom domingo aí para todos. Posso fazer um comentário? Na genética, tem o que se chama segregação dependente e segregação independente, né? Segregação independente é quando dois genes não tem nada a ver, não segregam junto um com o outro. E segregação dependente é quando eles segregam junto. Então, se um gene se move, o outro gene vai se mover junto. Teoricamente, a gente fala que não tem distância entre dois genes. Tem distância física, mas eles segregam juntos. Então, tem muita coisa, por exemplo, nisso que o Cláudio falou, tem segregação dependente ou independente do CDA com a cor e assim por diante. Pode ser segregação independente e daí vai depender muito mais do indivíduo. Se for segregação independente, depende muito mais do indivíduo. Se for segregação dependente, não interessa qual indivíduo, vai sempre um gene junto com o outro. Vai o gene da cor junto com a doença, por exemplo. Então, tem muitas possibilidades. E eu concordo que a gente tem que estudar genética. Tem que ir a fundo das coisas para conhecer como que é a segregação de diferentes características nos cães em geral e no terreiro brasileiro em específico, tá? Klaus, deixa eu falar. Eu recebi uma mensagem aqui do Zoom que eu acho que nós estamos estourando o tempo para a capacitação do tamanho da palestra. Então, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou resumir e aí eu vou pedir para o Vanildo fazer as considerações finais, tá, Vanildo? Porque hoje a estrela do show foi você, despertou uma gigante conhecimento para todos, de uma curiosidade de melhorarem no seu plantel. Isso foi muito legal, você despertou exatamente isso que foi o grande objetivo dessa palestra. E, então, assim, o que eu quero resumir, com tudo que vocês falaram, que nós temos que estudar, nós temos que trazer os resultados dos acasalamentos que aconteceram na sua casa para um conselho que eu denomino hoje um conselho sério, onde eu e o Klaus hoje estamos fazendo parte dele, e com toda a ajuda de pessoas como Cláudio Rossi, um especialista, e Zé Luiz, um grande conhecedor, que vai nos aprimorar a gente fazer amanhã, quando pudermos, o melhor, ou pelo menos o que a gente busca ser o melhor padrão para a nossa raça, sabendo se caso alguma doença estiver ligada a isso. Então, finalizando, Vanildo, suas considerações finais. E depois, cara, eu paro de gravar e a gente fica conversando aqui até, como eu disse, até 1 hora. Temos mais 45 minutos para vocês baterem papo, porque 1h eu vou precisar da sala. Vanildo, por favor. Abre o seu microfone, Vanildo, está fechado. Peço que todos os outros fechem o de vocês para o Vanildo poder falar tranquilamente. Mais uma vez agradecer, né, o convite, o honroso. Fechou, Vanildo. Fechou sem querer aí. Abre de novo. Vai lá. Agora pode ir. Mais uma vez agradecer o convite, né? Fico bastante honrado em estar ministrando uma palestra para tão ilustres, né, ouvintes, né? E é isso. Estou sempre à disposição, sempre me coloquei à disposição. Como eu falei, eu sou um neófito na raça terra brasileiro, né? Minha raça de origem é outra, mas estou apaixonado pela raça cada vez mais. E fico muito feliz quando vejo a participação de criadores importantes, não é? E sempre contribuindo para a melhoria da raça. Isso, eu acho que a raça cresce e evolui muito quando isso acontece. E eu estou percebendo que isso está acontecendo na raça terra brasileira. Legal, gente. Mais uma vez, então, agradecendo a todos, presenças das pessoas das raças diferentes,
dos mais âmbitos aqui, Europa, outros países, diretores sinófilos de grande importância, pessoas que hoje mudaram a sinofilia brasileira, como Zé Luiz, Luiz Alexandre, Cláudio Rossi, entre outros. Nós, dentro da raça, com esse trabalho que estamos fazendo, continuaremos nisso. E fica aqui a dica. Semana que vem, não perca, palestra do nosso amigo Mauro Prisbella, falando sobre linhas superiores, que era a palestra que ele ia falar, as linhas superiores e inferiores, sobre essa parte da estrutura da raça, importâncias grandes hoje para a funcionabilidade da função do seu cão. Um cão com dorso ruim não aguenta trabalhar o dia inteiro, e aí vai a você o convite. Não perca semana que vem, no mesmo grau, na mesma intensidade, na mesma importância, a presença de todos aqui. Então eu vou parar de gravar aqui agora.